Então a gente vai começar agora a ver um recurso bem legal aqui, bem importante da programação em si. Qualquer linguagem que for trabalhar, a gente utiliza variáveis, tá? Então para isso a gente vai criar um novo projeto, para a gente até treinar como é que cria o projeto. Vamos ver isso na prática de novo. E como é que eu faço para encerrar um projeto? Se você não for mais utilizar o Visual Studio, você pode clicar no xizinho e fechar o Visual Studio mesmo, tá? Ou então você pode vir aqui em Arquivo e escolher a opção Close Solution, que ele fecha essa solução para você, mas ele vai manter o Visual Studio aqui aberto, tá? E aí você consegue criar os seus próprios outros projetos, né? Então a gente vai vir aqui, ó. Eu vou escolher a opção Create a New Project. Lembra dos templates? Ó? Quando a gente usa um template aqui, ele já automaticamente vai aparecer à esquerda como um template recente, um modelo recente de projeto. Então, você não precisa ficar filtrando nem procurando. Então eu posso escolher aqui o Console Application. Vou avançar. E agora a gente vai criar um segundo projetinho, que vai ser aqui, ó. Trabalhando com variáveis. Então a gente vai ver como é que funciona essas variáveis agora. Então ele já colocou o nome da nossa solução, do nosso projeto. E aqui está o nosso repo, né? Nosso repositório. Vou pedir para avançar e pedir para ele criar para a gente a solução, tá? Então já temos aqui o nosso segundo projeto, que é esse projeto trabalhando com variáveis. Então variáveis você vai ouvir bastante sobre isso. E o que seriam variáveis? De forma assim bem direta, tá? Variáveis é um local na memória do computador que ele armazena um valor. Ele guarda um valor para a gente, seja um valor numérico, um texto ou de algum tipo especial também de objeto, que a gente vai entender futuramente melhor o que são esses objetos. Legal, então eu guardo os valores. Mas por que ele tem esse nome variável? O nome é porque é o seguinte: eu consigo guardar um valor daquele lugar da memória, mas eu consigo alterar aquele lugar da memória depois e dar um novo valor para ele. Então, com isso, eu estou variando aquele valor que fica armazenado na memória. Vamos ver isso de forma mais concreta para não ficar tão abstrato. Eu vou diminuir aqui a minha Solution Explorer e a gente vai trabalhar a princípio aqui dentro do nosso program, nossa classe program, né? Esse trecho de código aqui. E eu vou alterar esse Hello World, o texto, para ele colocar para a gente aqui, ó, trabalhando com variáveis, só para identificar o que a gente está fazendo. E aqui embaixo, finalmente, iremos codar, iremos programar aqui. Então, variáveis. Ela funciona do seguinte jeito aqui no C Sharp. Primeira coisa, você precisa definir o tipo de dados dela. O que é esse tipo de dados? O tipo ele significa qual vai ser o tipo de valor que eu consigo guardar nessa variável. Vai ser um número, vai ser um texto, ou então vai ser um objeto, que é um valor de referência. Então a gente vai ver primeiro os tipos numéricos, tá? Vamos ver alguns deles e a gente vai destrinchando isso no decorrer das aulas. Então eu quero guardar um valor inteiro, um valor normal. Então o tipo de dado para armazenar um valor inteiro é essa palavrinha-chave aqui, int, de integer, que significa inteiro. E aí, essa é a primeira regra. Defino o tipo de dados da variável. Segundo, eu defino um nome para minha variável. Então, vamos dizer que eu tenho a minha variável x. Igual na matemática, o pessoal usa lá o x. Coloquei aqui x. E aí eu preciso colocar o ponto e vírgula para concluir a instrução do código, igual a gente fez aqui no console write, tal. Então aqui eu criei uma variável. Criei uma variável chamada x do tipo inteiro. E aí, como é que eu faço para poder guardar um valor nela para ele guardar lá na memória para gente? Eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar a variável que eu criei, x, e para atribuir um valor a essa variável, eu uso o sinal de igual. Então, esse igual eu leio assim: x recebe e é o valor que eu coloco. E aí, como isso é um inteiro, eu posso colocar, por exemplo, sei lá, 17. E aí eu tenho que usar o ponto e vírgula no final aqui para poder concluir a instrução, né? Então, é dessa forma que eu crio uma variável e atribuo um valor a ela, tá? Eu posso fazer então dessa forma, defino o tipo, o nome, depois atribuo o valor, ou eu posso fazer isso de forma direta. A gente vai criar uma segunda variável aqui que eu vou chamar de y, também vai ser um inteiro,
Só que eu já vou atribuir para ela o valor 22 aqui direto, ó. Não posso esquecer do ponto e vírgula. Então essas duas formas são válidas, tá? Qual que é a mais usada? Quando você já sabe o valor que você vai utilizar, você já usa essa aqui, ó. Já cria variável, já atribui o valor para ela. Se você for definir esse valor depois, então você cria dessa outra forma aqui, tá? Vamos ver esses valores sendo exibido na tela. Então a gente vai usar lá o console write, usando aquele snippet, não, tab. Então a gente vai mostrar aqui ó, o valor de x, vou escrever na tela x, e aqui embaixo, ó, vou ter meu console.writeLine, e aqui eu vou escrever o y, colocando ponto e vírgula. Vamos ver se ele exibe para a gente esses valores. Então quero rodar esse código. Primeira coisa, vamos compilar ele. Então só relembrando o atalho, Ctrl Shift B. Então ele vai fazer o build, vai ver se não tem nenhum problema na minha aplicação. Iniciou aqui a compilação. Concluiu sem nenhuma falha, né? Show. Agora vamos rodar ele. F5, pedir para ele iniciar a execução. E aí ele já rodou para a gente. Ó, vou trazer aqui a barrinha, a janela, né, da console. Então ele escreveu ó, trabalhando com variáveis. E ele mostrou para a gente os dois valores, ó, 17 e 22. Ele mostrou primeiro 17, que eu pedi para exibir primeiro o x, né, depois o y. Então variáveis é isso. E aí a gente consegue agora fazer cálculos, fórmulas e aplicar para diferentes situações. As implicações são muitas. Você pode usar bastante agora as variáveis, tá? Então vamos, só para concluir essa primeira parte, suponhamos que eu tenho aqui ó, uma variável inteira A, vou definir um valor para ela, e eu vou ter uma segunda variável aqui, ó, variável int B, definir um valor para ela, 7. E aí eu quero fazer uma soma entre essas duas variáveis. Então a gente vai ter uma terceira variável aqui, que eu vou chamar de C, e eu vou fazer essa soma entre esses valores, A mais B, e aí eu quero exibir esse valor, certo? Ó, então vamos lá, da nossa console, write. Então ele vai escrever para a gente aqui o valor do C. Ó. 6 e 7 costuma dar 13, né? Ó. Então compilei a aplicação, Ctrl Shift B, vou rodar minha aplicação, F5. Ele já rodou e ele vai mostrar o resultado aqui pra gente, ó. 13, boa, muito bem. Então funcionou certinho isso. Tem um outro ponto, eu não sei se você reparou ou não, mas o Visual Studio, como ele é uma IDE, né, um ambiente de desenvolvimento integrado, ele vai auxiliando a gente no decorrer do desenvolvimento. Então, quando a gente criou essas variáveis, não sei se você percebeu, mas ó, eu vou remover isso daqui, ó. Repara nas minhas variáveis A e B, olha o que acontece. O meu código ele não tem erro, certo? Ó, o meu x ali eu não tenho no meu error list, mas ele tem ó, dois warnings, dois alertas que ele está dando pra gente. Se a gente olhar aqui, ó, ele está falando que ele tem um alerta aqui, ó, na minha linha 11 e na minha linha 12. Vamos ver aqui, ó, a linha 11 é a linha da minha variável A e na linha 12 é a linha da minha variável B. E esse warning, ele está colocando sublinhado, não é em vermelho de erro, mas é em verdinho, ó. E esse sublinhado aqui ele já mostra a mensagem pra gente. Ou eu consigo vir aqui no error list, né? Então ele está falando, ó, a variável A is assigned, é assinada, mas its value is never used, mas esse valor nunca foi usado. Então, lembra que eu falei que uma variável ela guarda um valor lá na memória? Essa memória tem um preço, ele vai alocando recurso na memória do seu computador. Então, quando ele aloca aqui uma variável A, o valor de 6, e na B 7, e meu código depois não faz mais nada com essas variáveis, apenas declarou elas, então o meu compilador fala, o Visual Studio ele olha para mim e fala, opa, ó, você está criando essas variáveis, mas não está utilizando. Tem certeza que você quer só criar elas sem utilizar? Porque você está gastando recurso da memória à toa, né? Você não está usando isso de fato. Só que a partir do momento que eu crio a variável C, e eu falo para ela, opa, utiliza a variável A, ó, automaticamente aquele sublinhadinho verde some do A, tá vendo? No B ainda continua. Mas quando eu fizer o mais B, você vai ver que no B também vai sumir. Ele, entendi, você criou as variáveis e você vai usar aqui embaixo, né, para você poder fazer esse cálculo aqui da soma, no caso. E aí ele vai sumir daqui pra gente. Agora, olha a minha variável C. Ela tem também uma marcação, só que não é aquele sublinhadinho em verde, né? Ó. E se você deixar o mouse, vai falar, opa,
Você está assinando um valor aqui na sua variável, mas você, ó, é não necessário, é necessário isso, porque você não está utilizando para nada, né? Então vamos lá, escrever aqui na tela. Ó, quando eu colocar o console write, ó, e eu estou utilizando a variável C, ele fala, ah, beleza. Então você criou essas variáveis A e B para usar aqui nessa variável C, e você está usando o C para poder exibir na tela o resultado, beleza. E aí agora ele some aqueles sublinhados. Então, às vezes a gente até reclama, ah, fica esse sublinhado, esses errinhos aí. Mas na verdade são recursos que o Visual Studio ele disponibiliza para você, para te auxiliar, para você desenvolver a sua aplicação da melhor forma possível, tá? E aqui ele está mostrando o resultado da soma, ok? Então vamos seguindo aí com variáveis.